Ok, gravação iniciada, desde que Deus quiser. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2022, vamos iniciar então nossa aula da disciplina de Banco de Dados 2, curso técnico em informática do Cefores. Hoje eu estou sem câmera porque, infelizmente, temos um pequeno problema técnico aqui no nosso laboratório. Meu notebook não quer conectar no Wi-Fi, então eu estou usando aqui os computadores do laboratório. E aí, estamos improvisados aqui. Bom, última aula nós fizemos exercícios de nível 2. Ou seja, de nível 2. Já estou caducando já. Fizemos exercícios que usam consulta a duas tabelas. Vimos que é necessário informar para o software de banco de dados que nós precisamos relacionar essas duas tabelas. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vou compartilhar minha tela inteira. Espera aí só um segundo. Vou compartilhar na janela não. Ai, senhor. Agora ele não quer deixar eu compartilhar minha tela. Que coisa, hein? Compartilhamento de tela está liberado. Por que ele não quer deixar eu compartilhar? Você precisa considerar as forças que eu já tenho. Ai, meu Jesus amado. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Simplesmente o Meet não quer deixar eu compartilhar a tela do meu computador. Simplesmente não consigo compartilhar a tela. Que coisa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de cá, pelo menos. Opa! Nossa, gente, daqui a um pouquinho eu vou ficar doidinho, porque eu já não sei mais nada do que está acontecendo aqui. Eu vou voltar para cá. Aqui eu consigo compartilhar, de lá eu não consigo. Ai, meu Deus do céu, eu vou te falar um negócio. Vou contar um negócio para vocês, viu? Eu tô, gente, ó, para quem tá em casa e não tá entendendo o que tá acontecendo, eu tô em 2 computadores do laboratório. Aí, eu tô com o fone ligado num e o microfone ligado no outro, e aí o outro não queria compartilhar, agora eu mudei para cá, e tá um salseiro danado, mas o importante é que eu acho que vai dar certo. Ó, pelo menos agora eu consegui compartilhar a tela do computador. Antes, porém, deixa eu dar uma aumentada nesse zoom aqui, para vocês possam enxergar um pouco aí. Vou trabalhar nessa resolução de 200 aqui, eu acho que vai ficar simpática. Beleza, então, aí eu pedi para que vocês praticassem os exercícios de nível 4. Os exercícios de nível 4 pressupõem que você use no mínimo 2 tabelas. Aliás, no nível 4, todos os exercícios deveriam ser necessários acesso a 2 tabelas. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer alguns exercícios aqui. Mostrar a placa e o ano dos carros, apenas carros que fizeram corridas com valor superior a R$45. Vamos entender esse banco de dados aqui para a gente depois
criar o comando para mostrar essas informações. Mostrar a placa e o ano dos carros, mas só carros que fizeram corridas com valor superior a 45. Então, vamos lá. Eu tenho a tabela carros. A tabela carros tem as colunas placa, ano, modelo e capacidade. Ok. A tabela carros, ela está ligada na tabela corridas. E a tabela corridas, por sua vez, tem o código da corrida, o carro, a CNH do motorista, rua de origem, bairro, rua e bairro de origem e destino, o passageiro e o valor. Então, na tabela corridas, nós temos a coluna valor, ou seja, a tabela de corridas registra todas as corridas que foram feitas pelos carros, né? Consequentemente, a tabela corridas, ela sempre registra quem foi o passageiro, né? O passageiro que fez o pagamento, qual foi o carro usado naquela corrida, qual foi o bairro de origem e o bairro de destino, a rua de origem e a rua de destino, e, por fim, o motorista que dirigiu esse carro, essa corrida. Voltando no exercício, nós temos que mostrar placa e ano dos carros. Então, vamos lá, vamos começar a escrever nosso comando aqui. Select. E no from, nós vamos especificar a tabela carros, vírgula, a tabela corridas. O que é para mostrar? O que o exercício pede como resultado? Pede carros.placa e carros.ano, que é a placa e o ano dos carros. É isso que ele pede. Porém, só interessa no resultado carros que tenham feito corrida com valor superior a R$45. Então, nesse aspecto, eu preciso checar. Pegar aqui a ligação entre as tabelas carros e corridas. E eu vejo que nessa seta azul que a ligação entre as duas tabelas é feito placa igual carro. Como eu estou vendo que na tabela carros a chave primária é a coluna placa, consequentemente, placa da tabela carros corresponde à coluna carro da tabela corridas. Então é isso que eu tenho que especificar aqui na cláusula where, para mostrar para o software de banco de dados que na tabela carros tem a coluna placa que corresponde à coluna tabela corridas, coluna carro. Então, essa sentença que eu estou colocando na cláusula where mostra para o software de banco de dados que ele tem que fazer a ligação entre as duas tabelas para evitar aquilo que nós vimos na aula passada, que é a multiplicação de tabelas, né? Pega todas as linhas da tabela e repete com todas as linhas da outra tabela. Isso gera um resultado que não tem nem significado, quanto mais importância. Só que tem outro critério. Então, eu vou colocar o outro critério, and corridas.valor, que a coluna valor é a última coluna da tabela de corridas, e é nessa coluna que está registrado o valor que foi pago. Só interessa quando tiver valor superior a 45. Eu vou executar aqui, mas eu já adianto que nós temos aqui uma questão de um conceito que eu ainda não ensinei para vocês. E eu vou mandar corrigir aqui a resposta e deve dar erro. Não deu resposta certa, hein? O que era a questão? Um carro, um mesmo veículo, pode ter feito várias corridas com valor acima de R$45. E ele apareceu repetido ali. Então, aquela questão, ela precisa ser revisada, porque ela pode dar uma dupla interpretação. Ou seja, se um carro fez 10 corridas superior a R$45, eu não teria que mostrar ele 10 vezes. E era o que aquela resposta mostrava. Essa aqui a gente ainda precisa ver outros conceitos. Essa de quantidades a gente ainda não fez nenhuma, né?
Esse aqui também tem quantidades. Vamos achar um outro exercício aqui. Essa aqui também tem quantidade. Eu vou ter que, muito em breve, já na próxima aula, ensinar mais alguns conceitos para vocês. Porque tem muito exercício que necessitam de usar conceitos que a gente ainda não estudou. Mostrar o número dos pedidos dos clientes com idade inferior a 40 anos, isso aqui dá para a gente fazer. Vamos olhar aqui o banco de dados. A tabela clientes tem as colunas fone, nome, bairro, endereço, sexo e nascimento. Então, na tabela de clientes, eu tenho a coluna nascimento, que é do tipo date, ou seja, tem a data de nascimento do cliente armazenada na tabela clientes, né? Então, a questão de... Deixa eu ver se eu consigo dar uma chegadinha aqui. Aí. A questão do clientes com idade inferior a 40 anos está tranquilo. E que não tenham a letra I no nome. Tá, legal. Só que a informação a ser mostrada é o número dos pedidos desses clientes, né? E o número do pedido está lá na tabela pedidos, ó. A tabela pedidos tem a coluna número. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um select. Aqui no from, nós vamos especificar a tabela clientes e a tabela pedidos. Porque eu vou mostrar o número dos pedidos, mas só interessa os pedidos que o cliente tenha essas características. Idade inferior a 40 e não tem a letra I no nome. A partir do momento que eu especifico no from as duas tabelas clientes e pedidos, eu preciso, por enquanto, nós estamos usando apenas na cláusula where, a relação entre as tabelas, mas nas próximas aulas nós vamos aprender outras possibilidades. E aqui no projeto do banco nós conseguimos ver que a ligação entre as tabelas clientes e pedidos se dá pelas colunas fone igual cliente. Fone igual cliente. Então, significa clientes.fone igual pedidos.cliente. Clientes.fone igual pedidos.cliente. Ok. Agora, os outros critérios que nós precisamos observar. Só cliente com menos de 40 anos de idade. Tá, então como é que eu vou fazer isso? And. Aí, eu vou usar uma função. Nós já falamos desse date sub nas aulas passadas. Só que esse date sub nós falamos apenas nos exercícios de nível 3 usando uma única tabela. Mas o date sub, ele na realidade, ele se aplica a uma coluna e funciona em qualquer tipo de exercício, em qualquer tipo de necessidade. O que nós vamos fazer? Nós pegamos aqui a data de hoje, subtraímos dessa data de hoje um intervalo de 40 anos, consequentemente, isso que eu estou selecionando aqui, ó, isso que está selecionado é uma função que faz subtração de datas. Eu passei para essa função. Essa função precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a data, na qual será feita a subtração. E o segundo parâmetro dessa função, como vocês já conhecem ela lá do manual, é o intervalo que você quer fazer de subtração. Eu estou colocando o intervalo de 40 anos. Consequentemente, o resultado disso aqui, ó, é hoje menos 40 anos. Consequentemente, eu volto no tempo 40 anos. Se só interessa clientes com idade
inferior a 40 anos, significa que o cara nasceu depois dessa data. Então, clientes.nascimento é maior. Ou seja, vamos fazer essa conta aqui. Hoje é dia 22/2/2000 Vixe Maria, 22/2/2022. Vai ter 2 assim lá longe, hein? Vamos fazer a continha aqui, só a título de curiosidade, né? Hoje é 22/2/2. Bom, vamos fazer do jeito que o software de banco de dados faz. 2022, 02, 22. Essa é a data de hoje. Eu pego essa data aqui e faço menos 40 anos, eu vou ter um resultado que vai ser... tira 40 ali, vai ficar 2022, 82. 1982, 02, 22. Pronto. Não é isso? Tirando 40 anos. Então, o cara que nasceu, o cara que tem mais de 40 anos de idade, ele nasceu depois desse dia aqui, ó. Então, a data de nascimento do cara tem que ser maior do que essa data. O que é essa data aqui, ó? Essa data, 1982, 22 de fevereiro de 82, será o resultado desse date sub aqui, ó. Esse date sub pega agora, e agora é 22/2/2022. E o date sub tira do agora o intervalo de 40 anos. Então eu peguei o agora, fiz menos 40 anos, cheguei nessa data. Então essa data de 22/2/82 é o que vai ter aqui. Para o cara ter mais, para ele ter menos de 40, ele tem que ter nascido depois dessa data. Então ele tem que ter nascido a partir de 23 de fevereiro de 82. Para ele ainda ter data, para ele ter idade menor de 40 anos ainda. Por isso, eu estou fazendo isso aqui tudo só para explicar para vocês o porquê que eu pus esse sinal de maior aqui, ó. Esse sinal de maior aí é porque a data de nascimento do cliente tem que ser depois, maior do que 40 anos atrás. Isso significa que ele tem idade inferior a 40. Ok? Então, posso apagar isso aqui. Tem outro critério ainda, esse marvado desse cliente não pode ter a letra, eu acho que é I, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui, Ctrl+C, e vou colocar aqui embaixo para ver que letra que é. É a letra I maiúscula, ó. Então, outro critério. Clientes.nome. Aí, a gente já estudou isso, tem várias possibilidades para saber se tem a letra I no nome ou não. Uma delas é o like. Eu posso fazer not like e posso colocar o %, essa letra aí que eu copiei, %, fecha aspas. Então, com isso aqui eu estou falando que não, not like, não encontrei a letra I maiúscula em qualquer lugar do nome do cliente. Bom, depois de tudo isso, finalmente, agora eu quero saber o que eu vou colocar no select aqui, né? É o número dos pedidos. Então, o que vai vir aqui será pedidos.número. Não, estou fazendo aqui. Não consegui o Wi-Fi aí, não. Eles devem estar já tomando providência para consertar isso aí, eu imagino, né? Eu espero. Bom, então deu select pedidos.número. Vamos executar esse negócio aqui para ver se processa o comando. O comando processou, tá aí os números. Agora é mandar corrigir e ver se a gente acerta a resposta. Beleza, resposta correta. Vamos para a próxima. Quantas cidades com mais de 500 mil habitantes tem em cada estado? Isso aqui é group by, eu ainda tenho que ensinar esse conceito para vocês. A gente não estudou isso aqui ainda, então vamos para uma outra questão. Também quantidade de cirurgias feitas
Não, esse aqui dá. Quantas cirurgias foram feitas em pacientes nascidos de abril a setembro e nome iniciado com a letra L? Esse aqui dá. Esse aqui não tem group by, não. Esse aqui é simples. Bom, como o exercício diz, nós precisamos contar a quantidade de cirurgias. Só que só interessa a cirurgia que foi feita em paciente que nasceu de abril a setembro e nome iniciado com a letra L. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que usar as tabelas pacientes e cirurgias. Então, vamos para lá, select from pacientes, cirurgias. Bom, relacionamento entre essas duas tabelas. Lembrando mais uma vez que, por enquanto, eu só ensinei a fazer o relacionamento entre as duas tabelas através da cláusula where. Mas nas próximas aulas eu vou mostrar as outras possibilidades e as diferenças. Falou, um abraço. Vou mostrar para vocês a diferença de fazer o relacionamento entre duas tabelas na cláusula where, e nós temos outras possibilidades também, tá? Bom, a tabela pacientes tem as colunas código, nome, nascimento e sexo, e a tabela cirurgias tem o início, que é um date time, que é a data e a hora que começou a cirurgia, tem um código small int que diz o código da doença, tem outro código small int que identifica o código do hospital onde aconteceu a cirurgia, tem um código integer que identifica o médico responsável pela cirurgia, tem outro código integer que identifica o código do paciente que passou pela cirurgia, tem um outro date time, que é o término, que é a data e a hora que terminou a cirurgia, e por último, o custo, quanto custou essa cirurgia. Voltando aqui no exercício, ele só quer saber quantidade de cirurgias que foram feitas. Bom, de qualquer forma, antes de mais nada, como eu já expliquei para vocês, nós vamos fazer o relacionamento entre as tabelas pacientes e cirurgias, e isso acontece através dessa seta azul que está aqui, ó, código igual a paciente. Isso significa que da tabela pacientes a coluna código faz referência à coluna paciente da tabela cirurgias. E nós vamos especificar isso aqui agora então. Cirurgias.paciente corresponde a pacientes.código. Pronto, feito isso, eu vou para os outros critérios do exercício. Os outros critérios são pacientes nascidos de abril a setembro. Então, outro critério que eu tenho que pôr aqui, só interessa paciente que nasceu de abril a setembro. Então, lá na tabela de pacientes, nós conseguimos ver que tem a coluna nascimento. Então, nós vamos usar a função month para pegar de pacientes.nascimento. Essa função month vai extrair apenas o mês da coluna nascimento da tabela pacientes. Vejam que a coluna nascimento da tabela pacientes é um date, portanto, tem ano, mês e dia. E nós só precisamos do mês para depois, eu vou passar isso aqui para a linha de baixo, porque esse mês que nós vamos pegar, que é o mês que o paciente nasceu, ele precisa estar entre 4 e 9. Por que entre 4 e 9? Porque pacientes nascidos de abril é 4 e setembro é 9. Então, o nascimento tem que ser entre 4 e 9. O nome tem que ser iniciado com a letra L maiúscula, aqui, ó. Nome do paciente. Então, lá vamos nós. Mais um critério, que é pacientes.nome, like, posso usar o like, dá para fazer de outras formas, L%, fecha aspas. Então, o nome do paciente começa com a letra L, depois da letra L tem qualquer coisa. Legal. O que eu preciso mostrar? O exercício quer saber quantas cirurgias foram feitas nesses pacientes que nasceram entre abril e setembro e tem nome iniciado com a letra L.
Bom, nós já estudamos isso também. Nós sabemos que existe a função count, e essa função, com ela, nós conseguimos contar a quantidade de linhas. E a quantidade de linhas que nós vamos contar é da tabela cirurgias. Cirurgias, ponto. Vou pôr a coluna início. Já expliquei para vocês por que eu coloco a coluna que é a chave primária, né? Apesar de que na tabela de cirurgias existem várias outras colunas que também são not null. Então, eu vou contar a quantidade de linhas da tabela cirurgias, mas da tabela cirurgias serão descartadas todas as linhas que não tiverem relacionadas a pacientes que nasceram de abril a setembro e que têm o nome iniciado com a letra L. Vamos executar aqui e ver que quantidade é essa. Depois do comando processado, o software de banco de dados está dizendo para a gente que são 9 pacientes. Que são 9 cirurgias que foram feitas em pacientes desse tipo. Depois de fazer aqui a resposta, vamos corrigir. Beleza, resposta certa. Outro exercício muito similar. Quantas cirurgias foram feitas em função de doenças com o nome terminado com vogal? Vamos aproveitar que é muito similar ao exercício anterior e vamos fazer essa também. Lembrando que as cirurgias, elas estão ligadas à tabela de doenças. A gente pressupõe que, ao cadastrar uma cirurgia, é registrado o código da doença que fez com que aquele paciente fosse para o bloco cirúrgico, né? Então, nós vamos ter que usar essas duas tabelas. Então, select from doenças e cirurgias. O relacionamento entre essas duas tabelas nós conseguimos ver aqui no projeto. Doenças tem as colunas código e nome, e a seta azul que liga a tabela de doenças com a tabela cirurgias é código igual a doenca. Então, o código da tabela doencas com a coluna doenca da tabela cirurgias. Então, isso nós vamos especificar aqui no where, que é doencas.código igual cirurgias.doenca. Temos outros critérios. Só interessa quando o nome da cirurgia termina com uma vogal. Então, nós vamos usar a função write para pegar doencas.nome, vírgula 1. A função write pega um pedaço a partir do lado direito do nome. Então, se eu pegar do lado direito do nome um caractere, eu estou pegando a última letra do nome. E se essa última letra, se ela for uma das letras que eu estou colocando aqui, significa que ela é uma vogal. Então, eu estou usando aqui o in lá da teoria de conjuntos. Se essa última letra do nome da doença está contido nesse conjunto de letras, significa que é uma vogal. Então, com isso aqui, eu estou dizendo que só interessa quando o nome da doença termina com vogal. Então, fiz esse critério. Agora, basta, então, que eu conte a quantidade de cirurgias. Mais uma vez, função count, para fazer essa contagem, tabela cirurgias, ponto início, fechou. Vamos ver quantas cirurgias foram feitas por causa de doença que termina com o nome da doença termina com a letra A. Nesse banco de dados foram 217 cirurgias, onde a doença que causou a cirurgia terminava com terminava com uma vogal. Vamos corrigir para ver se está certo. Resposta correta. Essa aqui também dá para a gente fazer. Vamos fazer diferente nessa daqui? Eu queria que vocês tentassem. Vamos dando palpite aí para mim resolver esse exercício aqui. Select, pronto. Where
Vamos lá, deixa eu tentar mostrar o banco de dados e o exercício ao mesmo tempo aqui. Quanto que foi arrecadado em corridas? Lembrando que na tabela de corridas tem a coluna valor aqui no final, que é o preço pago pela... Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou copiar o exercício para a gente ficar com toda a imagem na tela. Vou colocar aqui no final o exercício e vou colocar o select from aqui para baixo, só para isso aqui, ó. Ó, agora eu tenho a imagem toda do projeto de banco de dados, consigo ver a tabela passageiros, corridas, carros, bairros, logradores, motoristas está ali embaixo, mas não vai precisar. Consigo ver o exercício eu coloquei aqui, ó, valor total arrecadado em corridas com carros de ano 2002. Então, corridas está aqui e carros está mais aqui em cima. A tabela carros tem a coluna placa, ano, modelo e capacidade. Então, quando fala carros do ano 2002, na tabela carros tem a coluna ano. Bom, então vamos lá. Eu vou precisar da tabela corridas e carros. Vamos lá, agora é com vocês. Vão dando os palpites aí. O que mais que eu preciso fazer? Fazer a ligação entre as duas tabelas, que é carros.placa igual corridas.carro. Carro. O que mais? Mais um critério que é só carro do ano 2002. Então, outro critério. Carros.ano igual 2002. Veja bem, como é que eu ponho simplesmente 2002 aqui, né? Eu tenho que ir lá na tabela de carros e ver qual que é o tipo da coluna ano. Aqui na tabela carros, a coluna ano está decimal 4,0. Ou seja, o ano do carro não é um date time. É simplesmente um número de 4 dígitos. Então, se o ano do carro é um número de 4 dígitos, a gente já bota assim 2002 direto. Não precisa usar nenhuma função de data, porque a coluna da tabela não é date nem date time, né? O que mais que a gente precisa? No ERA a gente já fez tudo, né? No ERA a gente já fez o relacionamento entre as duas tabelas, já colocou todos os critérios, que na realidade é um só, carros do ano de 2002. Agora a informação que a gente precisa mostrar. Qual a informação que ele deseja? Valor arrecadado. Como é que eu vou calcular esse valor arrecadado? Não, o count não, porque o count vai contar a quantidade de linhas. Aqui a gente precisa somar o valor de todas as corridas que se encaixam nesses critérios. Então, para fazer isso, a gente vai usar a função sum para somar, e nós vamos somar corridas ponto valor. Então, eu somo a coluna valor da tabela corridas, porém as corridas serão separadas. Só vai vir aqui para o somatório as corridas que têm os carros que atendam a esse critério aqui. Posso apagar esse exercício, esse daqui, e podemos executar para ver que valor é esse. R$ 132 só. Para a gente ver se está certo, a gente manda corrigir a resposta. Resposta certa. Outro exercício também aí na mesma linha. Esse exercício agora pede o seguinte: quantas cirurgias foram realizadas em pacientes que têm Lemos em qualquer parte do nome? Seria o sobrenome Lemos, né? Então, vamos lá. Ele quer saber quantidade de cirurgias, então nós vamos precisar da tabela de cirurgias. E vamos precisar também da tabela de pacientes para saber se o paciente tinha sobrenome Lemos. Tabela pacientes e tabela cirurgias nós já fizemos. Então vai ser select from pacientes, vírgula, cirurgias. Relacionamento entre pacientes e cirurgias é código
com paciente. Então, da tabela pacientes, coluna código, igual cirurgias, ponto paciente. Lembrando mais uma vez, da onde que eu tirei isso aqui? É essa seta azul. Essa seta azul que liga as tabelas pacientes e cirurgias me indica exatamente essa relação. Ele está falando que é a coluna código de um lado e a coluna paciente do outro. Se eu for ver coluna código, eu só tenho na tabela de pacientes. Então é pacientes.código. Até porque na tabela de pacientes eu não tenho a coluna paciente. Então é pacientes.código. E do outro lado, cirurgias, eu tenho a coluna paciente e não tenho a coluna código. Então fica fácil, cirurgias.paciente. Fez o relacionamento. Outro critério é que o nome do paciente tem que ter o sobrenome Lemos. Então, pacientes.nome, like, e aí nós vamos ter que ter um Lemos aqui em qualquer lugar, ele está falando, né? Então, pode ter Lemos. Cadê o percento do teclado, gente? Achei. Qualquer coisa, Lemos qualquer coisa. Bom, terminei. Agora, eu quero saber quantas cirurgias. Quantos é quantidade. Então, count para contar a quantidade de cirurgias, ponto início. Ele vai contar a quantidade de linhas da tabela cirurgias que atende a esse critério que nós especificamos aqui. Vamos ver o resultado. Processando o comando, está falando que são 11. Agora, para ter certeza se está correto, a gente manda corrigir. Resposta correta. Bom, pessoal, nós estamos numa situação aqui um pouco mais complicada do que eu gostaria. Eu gostaria de deixar o restante da aula de hoje para tirar as dúvidas de vocês aí. Se vocês tiverem exercícios que vocês tentaram fazer e não conseguiram, compartilhe a tela com um print ou com um exercício aí no site para a gente corrigir junto aí os exercícios que vocês tentaram fazer. A Flavielle também disse que tinha algumas dúvidas. Flavielle, se você quiser começar, fique à vontade. Tá bom. Professor, quando fala de idade em anos, idade em anos, aí eu me perco, toda vez que aparece tantos anos, idade, essas coisas, eu não consigo acertar. Eu não sei o que eu estou errando. A forma que eu considero a mais simples é fazer igual a gente fez aquele exercício agora há pouco. O que você vai fazer aí? Você vai usar aquela função dateSub para pegar hoje, isso, abre parênteses, vamos pegar o hoje, que é aquele now, aquela função NOW, abre e fecha parênteses no now. NOW, abre parênteses, depois abre e fecha. O now é uma função. Na frente do W, você abre e fecha parênteses. Isso. Agora você tira, tá sobrando um parênteses depois do dateSub, ficou com 2. Tira um aí. Perfeito. Então, depois do now, você vai pôr a vírgula para a gente colocar o segundo parâmetro da função dateSub. Opa, você tirou o parênteses. Fecha, isso, vírgula. Não, é fora. Isso, vírgula. Agora é o seguinte, nós queremos que o dateSub, que é uma função de subtração de datas, pegue o agora, que está representado por esta função now,
e subtraia para a gente um intervalo de 50 anos. Então, você vai colocar aí agora intervalo, sem a letra O do final, intervalo, espaço 50, espaço year. Pronto, fecha parênteses agora. Isso. Vamos entender isso aí. Date sub, now, vírgula, intervalo 50 year. O que eu estou falando para o software de banco de dados? O banco de dados, você pega aí o agora é esse now, e você vai voltar no tempo, você vai subtrair para mim um intervalo de 50 anos. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar hoje e voltar 50 anos atrás. Beleza. Aí, nós vamos, para a gente saber se o paciente tem mais de 50 anos, ele tem que ter nascido antes dessa data que nós vamos encontrar. Então, agora, você vai colocar o sinal de maior, espaço, coloca um espaço aí. E um sinal de maior. Por que maior? Porque essa data aí que a gente encontrou, a data de nascimento do paciente é menor do que essa ainda. Então, agora você vai colocar outro espaço e pacientes, ponto nascimento. E depois nós vamos explicar isso aí tudo de novo. Pacientes, ponto nascimento. Então, vamos lá, vamos entender esse troço. O que nós escrevemos aí? Por que com essa sentença, por que com essa expressão, nós estamos falando que são pacientes com mais de 50 anos de idade? Porque pacientes, ponto nascimento, nascimento é a coluna que tem a data de nascimento do paciente. E essa data é menor. Quando é menor, é antes, é anterior. Então, ela é menor do que 50 anos atrás. Porque esse date sub aí, nós calculamos exatamente que dia que foi há 50 anos atrás. E a data do paciente ainda é menor do que isso, é anterior a essa data. Por isso, esse paciente tem mais de 50 anos de idade. Manda corrigir para ver se a gente acertou agora. Beleza. Resposta correta. Quando é um exercício de colocar entre alguma coisa, o meu também dá errado. Por exemplo? Entre 2006, entre abril e... Igual tá aqui, entre setembro de 2006 e abril de 2007. Esse é mais fácil você fazer da forma tradicional, né? A tabela pedidos, se a gente olhar lá no banco, a tabela pedidos tem a coluna dia e hora. A coluna dia e hora é um date time. Ou seja, tem a data e a hora que o pedido foi feito. Vamos lá, faz o select aí desse exercício. Bom, qual a quantidade de pedidos? É o que é na frente do select. Isso, count. Aí, na hora que chega nessa parte, eu não sei o que eu faço. Ok, mas vamos voltar lá no count, porque dentro do count você não pode pôr o nome de uma tabela. Ah, tá. Então você tem que pôr o nome de uma coluna. A tabela pedidos, você pode usar, por exemplo, a coluna número. Pode ser qualquer um deles? Que não seja nulo. Eu expliquei quando a gente aprendeu o count, a gente viu que quando a coluna tem nulo, se alguma linha tiver nulo naquela coluna, ele não é contabilizado. Por isso que eu tenho o hábito sempre de usar a chave primária, né? Que ela é not null. Uhum. Beleza. Count número from pedidos. Agora, lá na cláusula where, nós precisamos pegar e separar, porque só interessa pedidos que
estão entre setembro de 2006 e abril de 2007, certo? Então, nós simplesmente vamos colocar dia e hora, que é a coluna da tabela pedidos. Coloca aí, dia e hora. Coloca between, que é entre, né? Isso. E vamos começar. Começa em setembro de 2006. Abre aspas. 2006. Coloca igual 2006? Não, tira esse setembro. Digita 2006. Menos, que é o tracinho, né? Junto, é tudo junto. Eu vou colocar a data. 2006 menos. Setembro é 09, então põe 09. Menos. Setembro começa dia 1º, né? Então, 01. 01, fecha aspas. Então, se começou a partir de 1º de setembro de 2006, começou entre setembro e agora nós vamos colocar a outra data. A outra data é 2007, abril. Só que abril vai até 30, então até 30 de abril está valendo. Então não é 1 de abril, é 30. Você concorda comigo que tudo que estiver entre 1º de setembro de 2006 e 30 de abril de 2007 vai atender o que está pedindo no exercício, que é de setembro de 2006 a abril de 2007? Tem lógica. O que talvez possa dar problema na hora da gente corrigir é que o dia e hora é date time. Então, para ser mais preciso, teoricamente, nós teríamos que colocar ali, ó, 30 de abril de 2007, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, né? Mas deve funcionar assim também. Tá, vou colocar corrigir. Deu certo. É. Essa parte, vou mais as minhas dúvidas, aí depois deixa eu ver. Aqui, quando chega nessa parte aqui diferente, e aí eu coloco uma setinha menor, uma setinha maior. Aí eu coloco igual a M, nome terminado, aí seria, no caso, left, nome, not in A, E, I, O, U. Isso. Agora, essa parte aqui, essa parte de ano, sabe, estou confundindo muito, é nascido na década de 90, então vai ser aquele mesmo que o senhor ensinou, que tem que colocar o sub. Não, no caso da década, o date sub não faz muito sentido. Eu coloco, professor, 1999 e 1990, entre 1990 e 1999, mas não dá certo. Mas é isso mesmo. Alguma coisa. Só que você tem que pegar só o ano do nascimento do caso, né? Aí o paciente, né? Vai lá, continua aí. Select. Nome. Nascimento. Pacientes. Isso. Pacientes com sexo diferente. Peraí, pacientes. Se eu colocar pacientes, ponto, sexo, fica errado? Não, funciona também. Agora que você já aprendeu, funciona também. Ponto, sexo. Mas quando é uma tabela só, não há necessidade. Mas tudo bem, funciona também. Ok.
Você tirou foto, Bibi? Pareceu um erro. Ok, vamos lá. Primeiro, a função right, nome, vírgula 1, não pode ter espaço entre o right e o parênteses. Sempre quando você usa uma função, o parênteses, abrir parênteses, fica colado no nome da função. Perfeito. Ok. Agora, vamos analisar um outro detalhe aí, ó. A coluna nascimento da tabela pacientes. Como é que é a coluna nascimento? Ela é o quê? Date. Ela é date. Se ela é date, ela tem ano, mês e dia. Então, nós temos que extrair só o ano dela para comparar entre 1990 e 99. Só o ano? Só o ano. Year. Nascimento. Isso. Tira a foto. Pronto, só isso. Isso aqui era a mesma dúvida que era de nascimento, mas já foi esclarecido e depois eu vou tentar. Aí tem umas que é umas perguntas. Ah, tá. Essa aqui tem uma função substituindo, mas substituindo a letra R por W. É o replace, né? É o replace? É a função replace, você passa. Se não me falha a memória, eu não estou com o manual aqui, por isso que o manual é bom. É replace, aí é a letra que você quer. Não, é a coluna, a letra que você quer e a letra que você quer pôr no lugar. Eu anotei aqui, eu vou olhar para o senhor. Replace. Você quer abrir o manual aí pra gente? Você tem ele fácil aí? Tem string, aí depois da underline string para underline string. Deixa eu abrir o manual aqui. Isso aqui tem que ser em 4.0, né? Deixa eu só abrir então, professor. Banco de dados. É manual, né? Manual. Ele tava lá em cima, eu vi lá. Não, pega aquele lá no meu site. Esse aí, ó. Esse aqui? Isso. Copiar. Colar. Ctrl F. Replace. Procura 6.3.2. Aí, funções string. Ah, não, eu cliquei errado. 6.3.2. Aqui, funções string. Isso.
Replace. A professora está demorando muito. Replace. Pronto, professor. Aí, ó. A coluna, vírgula, o que a gente quer procurar, vírgula, o que a gente quer pôr no lugar. Tá. Select nome pizza replace. Não. Veja bem, na cláusula where, você usa a cláusula where para separar linhas que interessam das que não interessam no resultado. Esse exercício aí, ele não está especificando, é todas as pizzas. O nome das pizzas substituindo o R por W. Então não tem cláusula where. Ah, entendi. O replace vai lá no nome, lá no select. É no resultado. Ah, tá. Então fica só from pizzas e no select nós vamos usar replace nome, vírgula. Replace é uma função. Abre parênteses no replace. Isso. Replace, abre parênteses. Não. O replace não fica dentro do parênteses. Replace, abre parênteses. Aí nome é o primeiro parâmetro, vírgula. Aí você vai colocar entre aspas o R minúsculo, que é a letra que a gente vai procurar dentro do nome, que é a letra R. Fecha, vírgula, o último parâmetro também entre aspas, que é o W. Agora a gente fecha o parênteses da função replace. Isso, o replace, a gente está falando replace, pega o nome, onde tiver R, troca por W. Ah, essa parte, quando fala crescente e decrescente, tem um exercício que o senhor mostrou que para decrescente coloca DSC, DESC, e o outro é ASC, e o meu não deu certo, essa parte. Vamos fazer aí.
Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra que eu te falei que a cláusula where é quando você quer separar coisas que interessam das que não interessam? Pelo exercício, está falando para mostrar o nome dos passageiros em ordem alfabética decrescente, ou seja, não fala que passageiro interessa e que passageiro não interessa. São todos os passageiros também. Então, mais uma vez, nós não temos a cláusula where. Não, não tem aquela order by? Sim, depois do from, passageiros, você vai colocar o order by. Não tem o where, então o próximo item que interessa é o order by. Order by. Aí essa parte do quando especifica alguma coisa, aí pode descrever alfabética DSC? Então, nós vamos pegar os passageiros e ordenar eles pelo quê? Pelo nome, né? Então, order by nome. Nós vamos informar para o order by qual é a coluna que ele deve usar para fazer a ordenação. Bom, falamos que é o nome. Agora nós temos que falar se a gente quer ascendente de A para Z ou descendente de Z para A. Então, espaço, desk de descendente, DESC. Isso, só isso. Na primeira linha. Ah, tá, esqueci o select. Aí, para trazer todos os clientes, eu acho que aí coloca um asterisco, né? Asterisco, from clientes. Somar coloca no select, né? Então, esse exercício aí eu acho que é update. Porque está mandando somar 800 no custo das cirurgias. Eu acho que é para alterar. Mas eu acho que eu vou deixar esse e vou ir nos outros. Pode ser. Peraí. Esse aqui eu já tenho facilidade. Quando fala esse negócio de subtrair, somar, eu também não sei fazer. Eu não me lembro se é para alterar no banco ou se é só para alterar na consulta. Se for para alterar no banco, é update, né? Esse é para alterar no banco aí, ó. Alterar o modelo para topografia dos carros lá. Tá vendo? Esse é para fazer o update. Aí esse é o update, né? É. Update. E essa daí eu não sei fazer. Update, o nome da tabela. Ah, tá. From, modelo. Não tem from. Não é só para o delete from e o select from. Update é update, o nome da tabela. Qual tabela nós vamos mexer? Modelo. Não existe tabela. Deixa eu olhar a tabela que tem aqui. Deixa eu ler primeiro, né? É alterar o modelo para Turboflex dos carros do ano. É carros. Isso, update carros. Carros. Agora, na linha de baixo, você coloca set, S-E-T. O que nós vamos alterar? Na tabela carros tem a coluna modelo, não tem? Tem. É o que ele está pedindo lá. Então, põe modelo igual. Igual. Ou digita ou copia o Turboflex lá, entre aspas, né? Turboflex. Ai. Tô apertando errado. Aí agora falta só na cláusula where nós separarmos os carros que a gente quer fazer essa alteração dos que a gente não quer. Que é o critério lá, ó, só carro do ano entre 2000 e 2002. Deixa eu ver.
Aqui pode ser só 2000, então? Porque não tem nada de... Ah, tá, ano. Ano é decimal, então não tem Isso, importância deixar isso. assim, né? Exatamente. Já Peguei. está um número de 4 casas, né? Tirando assim também. Qual... Esse aqui também eu já achei difícil, mas... ela vai ter que pegar tamanhos... Aí tem pizzas, né? Com maior nome em quantidades de caracteres. Vai ser tamanhos, ponto código, Não, e tem... não. Ele está falando qual o tamanho do nome da pizza. Por exemplo, queijo. Queijo tem 5 letras. Né? Ah, tá. Deixa eu ver a função aqui. Pizza de presunto. Presunto tem 8. Então, é a função que pega o tamanho da string, né? Entendi agora. Deixa eu ver se eu acho. Tamanho da string. É o Bitlang, né? Você está olhando o manual? Não, que eu anotei. Não, mas tem o... Deve estar lá em cima. É o length mesmo. LENGHT. Ah, quadro. Então, peraí. Vai na letra L. Tá em ordem alfabética aí. Aí. Left, load... Left, length, LEN. Ah, é porque no que eu escrevi tá bit, underline, length. Então, é só esse último aí. O bit não precisa. Aí, qual o tamanho? Aí, quando começa com qual uma pergunta, eu não sei como que eu posso colocar. O que ele quer como resposta é só o tamanho, né? O número. Então é select, né? Select. O que acontece? Isso. Essa função vai te dar o tamanho do nome da pizza. Então, o nome, né? Isso. Vamos lá, vamos pensar juntos. Fecha parênteses, põe from pizzas. Pizzas. Isso. Aí, o que acontece? Se a gente executar isso aí, ele vai mostrar o tamanho de cada nome de pizza. Executa aí com o botão do meio, só para teste. Então, o que acontece? Olha o resultado. Opa, a função length é GHT, eu acho que é GTH. É isso mesmo, eu errei. GTH, isso, executa lá para a gente ver. Então, ele está falando aí, ó.
tem um nome da pizza que tem 10 letras, outro tem 10, outro tem 11, outro tem 10. Ou seja, ele mostrou o tamanho do nome das pizzas, mas de todas. E a gente quer o quê? Só o maior, não é? Uhum. Então, fecha isso aí. Tem uma função que me dá o maior desse conjunto, que é o max. Então, a gente vai pôr select max para pegar só o maior valor que o len vai trazer. Então, é na frente do select lá. Você põe max. Não. Depois do select. Isso. Max, abre parênteses e fecha lá depois do final, lá onde está a vírgula lá. Ó. Pronto, por quê? Porque o max vai pegar o maior valor de todos esses que o length trouxe. Nossa, é muito difícil, professor. É nada, Tem que praticar bastante. Isso é igual andar de bicicleta. No comecinho você vai achando complicado, mas daqui um pouquinho você está empinando a roda. Nome composto. Aqui, listar todos os livros eu já sei como é que faz. Quando fala par também não sei. Para a gente pega o último número do telefone e vê se ele é múltiplo de 2, né? Se o resto da divisão por 2 dá 0. Aí tem uma função matemática para fazer isso. Deixa eu pular isso. Como o telefone é string, né? Alter. Não, update. Aí tem aquele replace, né? Não. Ah, não, tem replace aí não. Ah, não, tá certo. Update é. Update. M. Não. Sexo, vírgula. M. Assim, professor? Não, é update o nome da tabela. Paciente. Opa. Pacientes. Aí você usa o set para falar qual coluna você quer mudar e para qual valor. Set. Pacientes. Sexo. Sexo. Igual ao que você quer colocar nele. Aí. Entre aspas. E agora a condição para separar os pacientes que devem ter esse sexo alterado, que é o where. Só que esse aqui tem que ser o like, né, professor? Acho que assim tá errado. Não, dá para fazer com os dois. Com like dá para fazer com left também. Só que o left você pôs um espaço antes do parênteses, né? Eu errado aqui. Pronto. Exiba a quantidade de pacientes agrupados por... Isso aí eu ainda tenho que explicar o group by. Esse aí não dá ainda não. Esse aqui também é difícil. Esse aqui eu acho que você também não explicou ainda. Que fala de multiplicar e número ímpar. O número ímpar é só pegar o resto da divisão por 2, né? Como é que faz isso? Vai lá no manual nas funções numéricas. Deixa eu te mostrar. Data... Ah, não, aqui. Função numérica.
Que multiplicação. 3 vezes 5, 15. Tem uma função aí que é a função... vai descendo aí. Tem o mod, mas tem o Aqui. percent também. Esse Aí é o um mod. Isso, ó. Ele te dá o resto da divisão. Tá vendo aí, ó? O primeiro exemplo, 234,10. O que ele trouxe como resultado? 4, ou seja, se você dividir 234 dividido por 10, o resto da divisão é 4. Então, se a gente dividir qualquer número por 2 e o resto da divisão for diferente de 0, é ímpar. Se for igual a 0, é par. Se a gente botar mod o número, vírgula 2, se for diferente de 0, é par. Desculpa, se for diferente de 0, é ímpar. Se for 0, é par. Só que começa com um list. É select, então. Select. List os códigos de voos que possuem voos. Voos que possuem dia de saída ímpar, dia de chegada múltiplo de 2. Isso aqui é códigos, né? Códigos. Possuem dia de saída ímpar. Mod. Saída. Não, aí é o dia. Então, o saída é um date time. Saída. Ah, tá. Date time. Então, eu tenho que pegar só o dia. Isso. Saída. Date time. Não, D-A-Y de dia. Ah, tá. Date time. Date time é completo, né? Não, tira. É só o day, só. Tira o date time. Ah, só tá. Isso. A função day vai tirar o dia lá do date time. Então, mod. Não é mod? Múltiplo do código do mod. Não. Na realidade, a função day vai extrair para a gente o dia lá do date time da chegada? Cadê a coluna chegada? A coluna chegada está na tabela voos. Beleza. Então põe day chegada. Lá em chegada tem o date time, mas aí a função day extrai só o dia para a gente. Beleza, fecha parênteses. Só que esse dia aí nós temos que ver se ele é múltiplo de 2. Então antes do day, você vai colocar o mod. Depois do where, você coloca mod, abre parênteses. Porque agora nós vamos passar para esse mod, abre parênteses. Tira o espaço que ficou aí no meio do mod e o parênteses, que não pode. Isso. O primeiro parâmetro que nós estamos passando para o mod, o dia da chegada, só o dia. Vírgula 2. Opa, não. Esse chegada aí é do day. Fecha. Vírgula 2. Agora fecha parênteses. O que a gente está fazendo aí? A gente está passando para o mod o dia da chegada e o 2. Ele vai pegar o dia da chegada e dividir por 2 e devolver para a gente o resto da divisão. Se o resto é 0, é par. Se for diferente de 0, é ímpar. Então ele está falando que o dia da chegada é múltiplo do quê? Ah, não. Ele está querendo saber se o dia da chegada é múltiplo do código do avião. Eu não entendi. Então, cadê o código do avião? Está na coluna avião. Então não é vírgula 2. Em vez do 2 aí, você coloca avião. Esse exercício aí, o cara que fez isso aí, eu vou te falar, estava inspirado. Porque na realidade nós vamos pegar o dia do voo, dividir pelo código do avião e se o resto for 0, é múltiplo. Põe aí depois agora fora do parênteses, põe igual a 0. Por quê? Se é 0, o dia da chegada dividido pelo código do avião, o resto da divisão é 0. Então é múltiplo. Nossa. Nossa, professor do céu, achei muito difícil. Dia da chegada dividido pelo código do avião, que é igual a 0.
Porque toda vez que você... Como é que você sabe se um número é múltiplo de 5? Porque você... O resto da divisão do número por 5 dá 0. Só que o cara aí, em vez de colocar um número, ele colocou pelo código do avião. Ele pegou o dia da chegada e pelo código do avião para saber se é múltiplo. É esquisito essa questão aí. Essa questão não fui eu que fiz, não. Quer ver? Bota lá a setinha do mouse em cima daquele aí. Olha lá, esse cara aí que fez esse exercício, esse maluco desse Rafael. Se colocar código, para ficar mais fácil de entender, igual dia da chegada, aí lá... É múltiplo do código do avião. Pode colocar código? Não, Pode. porque lá na tabela voos, não. Olha, onde é que está o código do avião na tabela voos? Lá em cima. Na coluna avião. Vai lá na tabela voos que você vai ver a coluna avião. É lá nessa coluna avião, que tem o código do avião. É porque a gente fez from voos. Então, se a gente está usando a tabela voos, tem o código do avião nela? Tem, na coluna avião. Tem alguma coisa que tá errada. A coluna que você está mostrando, você escreveu errado. Aqui é avião, então? Não. O que é para mostrar? É o voo mesmo. O que do voo? O no from é voo. Sim, e no select? Códigos. Só que aqui tá sem S. Isso. Ainda não deu certo. Aí esse exercício aí, vamos abandonar ele, porque ele pode estar bugado. Esse cara pode ter posto esse exercício errado aí, a gente fica quebrando a cabeça. Aqui usa o mod também. Ah, não, esse aqui é múltiplo. Então, é delete from pizzas where código Essa situação, o que eu fiz, professor, para ver se dá certo? Vou ter que ir lá no manual para conferir. Então, múltiplo de 4. Se a gente pegar o código, dividir por 4, se o resto for 0, é par. Aliás, desculpa, é múltiplo. Então, usa o mod código, vírgula 4, igual a 0. Mod código. Tem uma mania de pôr espaço. Só quando for par, né? Você tem uma mania de pôr espaço depois do nome da função, antes do parênteses. Você tem que perder esse hábito. Você já fez isso um monte de vezes. Então, o mod, independente se é ímpar ou par, ele te dá o resto da divisão. Ele pega o código, divide por 4, faz uma divisão inteira e te dá o resto. Então, se o resto... Toda vez que você divide um número por outro e dá o resto 0, significa que eles são múltiplos. Mas não tem outra forma, não? É igual múltiplo de 4. Assim, eu acho difícil. Os múltiplos, a forma mais simples é essa. Você divide um pelo outro, se o resto é 0, eles são múltiplos. Não, então eu já entendi aqui. Mas já ficou fácil. Delete. Aqui tem que colocar igual a 0, né? Sim, porque a gente quer que o resto dessa divisão seja 0 para indicar que é múltiplo. Professor, a gente sabendo fazer o nível 3, a gente consegue tranquilo os outros, né? Porque os outros é mais
tipo que agrupar os relacionamentos de uma tabela com outra e fazer depois tipo esse probleminha que a gente está resolvendo aqui. Você acha que eu estou errada? Não, você está certa. O nível 3, ele é uma preparação para você entender o where, entender a aplicação das funções, porque tanto o where, o where e as funções, você pode usar elas tanto numa tabela só ou consultando 10 tabelas ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. A outra dúvida que eu tinha também é quando aparecia uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ordem alfabética. Aí, professor, quando é decrescente, só para mim saber, é desse jeito assim? Desk, isso. E crescente é. O crescente assim. é o padrão, é o contrário. ASC, de ascendente. Ah, tá. O ascendente é padrão, você não precisa nem de falar. Quando você não fala nada, ele vai pro ascendente. Excluir as cidades que não tem a letra L no nome. E esse após aqui, professor? Após o dia 10, ou seja, o dia tem que ser maior do que 10. Ah, e coloca day Isso, day maior que 10. maior que 10. E esse aqui, aumentar em 30%. Esse é update. Tem que alterar a tabela. Alterar a tabela. Update é alterar, né? Esse é alterar, né? Você tem que ir lá na tabela de cirurgias, pegar o custo da cirurgia e aumentar 30%. Como é que faz, professor? Vamos lá, update. Update. Não, update não tem from. Ah, é 7. Isso. 7. Faltou o nome da tabela no update. Ah, é o update que é a tabela. Isso. Cirurgia 7. O 7 é para quê, professor? Para você escolher qual a coluna vai ser alterada. E você coloca a coluna igual ao valor que você deseja. Então, aumentar a 30%. Então, é custo e ano, não é? Mas aí primeiro no 7 você vai alterar o custo e no where você vai escolher as cirurgias do ano 2002. Custo é igual. Como é que é o aumento em 30% o número? Em 30%. Coloca normal 30%? Não, você tem que pegar um número e como é que você aumenta ele em 30%? Vai somar? Vamos considerar x igual a 10. Como é que eu faço x virar 13? Porque concorda que 10 para aumentar 30%, dividido por 100? 30% de 10 é 3, né? Uhum. 30% de X, no caso, né? Isso. Então, o custo aí, agora, você tem que colocar custo é igual ao custo aumentado em 30%. Eu não sei como é que a tia TT ensina para vocês em matemática, mas eu simplesmente multiplico por 1,3. Eu coloco custo igual a custo vezes 1,3. Por que 1,3? Porque o 1 é 100% e o 0,3 é 30%. Então, um número multiplicado por 1,3, eu estou aumentando 30%. E aí agora você tem que fazer as cirurgias iniciadas no ano de 2000, na cláusula where, isso. Lect?
Cirurgias iniciadas. Tá errado? Tá, porque não tem nada de nome nesse exercício. Então nem se fosse ano estaria certo, né? Cirurgias, ano, like, 2022. Onde é que tá a data e hora de início da cirurgia? Peraí, cirurgia. Cirurgia. Término. Custo. Início, date time. Isso, então é esse início aí que a gente tem que falar que ele é 2002. Ele é um date time. Eu posso usar a função year para pegar o 2002, ou o like também funciona, mas aí fica a seu critério. Year de início igual a 2002. Isso vai ficar errado. Pega o update, você escreveu errado, né? Mas ele vai acusar no erro aí. Não tem esse E, né? Update tem o E no final. Então, o update é a tabela, o set é o que mesmo, professor? O set, você está falando qual coluna você quer alterar. Então, você põe set a coluna igual o novo valor que essa coluna vai receber. Ainda deu errado. Cirurgias. Não, ele está pensando ainda. Ah, deu errado? Tô carregando, pelo menos. Deu errado. O PADAT. Ah, o P é mudo. Aí a vantagem de usar um modo coloridinho é que ele vai colorir nos comandinhos. Ajuda a gente. De novo aí. Espera ele responder antes de você trocar. Será que é o site que tá lento desse jeito? Meu computador, ele tá lento. Deu. Meu computador. Na anterior tava assim, quantas cidades, não sei o que lá. Quando fala quantas cidades, aí usa qual? É quantidade. Quando é quantidade, a gente usa count, né? Aí coloca select, count, abre parênteses, cidades. Aí você nunca soma a tabela, você soma uma coluna de uma tabela. Ou você conta, né? Você conta a coluna de uma tabela. No caso, ficaria como? Quantas cidades? Aí select, count. A coluna, chave primária da tabela cidades. Tá. Mostrar o telefone aos clientes, tem o número 22 do endereço, ordenar pelo nome. Igual aqui, 22 no endereço. Endereço é igual a 22. Order by, nome. Order by nome, sim. Tá. Exiba a quantidade de raças cadastradas. Aí fica raças, select, raças é a tabela. Então, é select asteriscos e from Não, é a raça. quantidade. Se é a quantidade de raças cadastradas, você vai ter que contar a quantidade de linhas da tabela raças. Então, count código, né? Deixa eu fazer select, count, código, from, raças. Deixa eu ver se tá certo.
Certo. Essa parte da idade é aquele mesmo caso do sub, né, professor? Isso. Alterar o nome vai acrescentando no final a letra S. Essa parte acrescentando aqui eu também não consegui fazer. Ó, update from... Não, 7, né? Update bairros 7 nome nome dos acrescentando no final a letra S. Nome igual a S? Não, no final, tô falando no final, então que é right, né, professor? Nome, vírgula 1 igual a S. Não. Você está esquecendo alguns detalhes aí. O 7, você especifica a coluna que vai ser alterada, igual, depois você vai ver o que você vai pôr nessa coluna. Então, para alterar o nome dos bairros. Então, 7, nome, igual, aí depois você vai dar um jeito de acrescentar a letra S no final, que aí a função é outra, é a função concat. De nome vai alterar no final para S. Mas não tem que colocar nada para ser final, não? Tem, o S tem que ficar no now. Então você tem que dar um jeito de juntar o S no final do nome. Então volta no manual lá e procura concat. C-O-N-C-A-T. Funções string. Aqui, concat. Isso. O concat, o que ele faz? Ele junta as strings, é o que você está precisando fazer. Você está precisando juntar um nome com uma letra S no final. Então, você vai usar o concat. Concat. Juntei ali sem querer. Concat. Não, mas primeiro a coluna que vai receber a informação alterada. Qual coluna nós queremos alterar? O nome do bairro. Do bairro. O nome igual. Agora nós vamos fazer. O que nós vamos colocar na coluna nome do bairro? Nós vamos concatenar o próprio nome com a letra S. Então, nome, vírgula, S, entre aspas. Assim? Isso, não, fecha parênteses. O que o concat faz? Pega o nome e junta um S no final. E onde nós vamos jogar isso? Lá dentro do nome. Aqui select count from pilotos where nascimento, month nascimento 4 e 8, né? Isso. Uhum. Não, aí nasceu no mês de abril ou agosto. Então tem que ser igual a 4 ou mês igual a 8. Uhum. Aí tem que repetir de novo, mês, nascimento. Isso, exatamente. Olha um aí bom para ver se você aprendeu de idade. Sem querer, eu mudei.
Eu não ia lembrar, não, porque eu não anotei, porque eu achei que é comprido aquele. Entendi. Aí você ia ter que me ajudar também. Aqui tem, 20 anos de idade. Então, peraí, mostrar CNH, select. São motoristas. Então, vamos lá, sobrenome Silva. Vai ser. Pode nome like igual a percente Silva, espaço Silva, espaço Silva. E aí, por enquanto tá correto? Mostrar CNH dos motoristas sobre o nome Silva. Só o Silva, porque o sobrenome não necessariamente é o último, pode ter alguma coisa depois do Silva, então tem um percente aí depois do Silva. Isso. Aí chegou nessa parte, professor, da idade, que eu não lembro. Isso, então. Para esse motorista ter mais de 20 anos, a gente tem que pegar a data de nascimento e ela tem que ser maior do que 20 anos atrás. Aliás, menor, né? Então, o nascimento é menor, ou seja, anterior. Nascimento, espaço menor, espaço. Agora nós vamos pegar a data de hoje e voltar 20 anos no tempo. Date sub e fazer aquele date sub com 20 year. Aqui tem como é mais, coloca igual a 20. Tá errado? Tá, não é igual a 20 não. É date sub now, vírgula. Não, tira esse parênteses aí. Now, vírgula, intervalo 20 year. Tá. É sempre bom, até você aprender, é importante você sempre consultar a função no manual, porque lá você vê como é que é a sintaxe da função. Pronto, aí ó, o cara nasceu antes de 20 anos atrás. Porque esse date sub now, vírgula, intervalo 20 year, pega hoje e volta 20 anos no tempo. E o cara ainda nasceu antes disso, então certamente ele tem mais de 20 anos de idade. Esse mais aqui significa o quê? Ah, tá, em mais 20 anos de idade. Uhum. Corrigir. Date sub now, intervalo 20 year. Ixi. Na terceira linha. Nome, like. Tem alguma coisa errada, acho que essa parte aqui. Nome, like. O like não tem igual, né? O like não existe igual. O like é o operador. Ah, tá. Essa parte aqui de nome composto também não sei. Nome composto é um nome que tem um espaço no meio. João Pedro, João espaço Pedro. João da Silva, João espaço. Então, se tiver um espaço no meio do nome, em qualquer lugar do nome, é um nome composto. Select nome from... select nome e código. From doenças. Where, nome... Like, percent, espaço, percent. Percent, espaço, percent. Ah, entendi. Quando fala após, qual que era mesmo, professor, que coloca? O maior? Eu acho que não é, não. Após o dia 10, é maior do que o dia 10, né? Esse aqui é o mesmo, né? Então, vamos lá. Mostrar, select.
Só tá falando quantos, né? Conte. Agora eu vou lá na tabela clientes. Fone from clientes que tem mais de 30 anos. Where aí coloca date, underline, sub, now, vírgula, interval 30 years. Date sub now, interval 30 years. Date, tem um date sub now, interval 30 years. Tá errado ainda. Quantos clientes tem mais? Então, que tem veja mais. bem, olha só. Não, tira esse maior aí. O date sub, intervalo 30 year, não tem o S no year. E você colocou um parênteses lá depois do year que não existe. Antes do date sub não tem esse parênteses. Tá, agora o que você precisa fazer? Você calculou direitinho 30 anos atrás. Deixa esse parênteses que você tirou depois do year. Esse parênteses que está fechando depois do year é o que abriu depois do date sub. Tá? Beleza, você calculou 30 anos atrás. Só que agora você tem que pegar a data de nascimento do cliente e falar que ela é anterior a esse date sub. Ou seja, o nascimento do cliente é menor que esse date sub, porque é menor porque é anterior a 30 anos atrás. Então, nascimento menor que date sub, né? Nascimento menor. Assim? Nascimento, date. Aqui tem que ser nascimento, date. Assim, né, professor? Ou tá errado ainda? Peraí. Nascimento. Você vai pegar quantos clientes têm mais de 30 anos de idade? Date, nascimento. Peraí. Nascimento, date. Então é year nascimento? Assim? Não. O nascimento é um date. Já é a data completa. Então, a data de nascimento dele é anterior a esse date sub. Não tem que pôr date nenhum, não. Só fica nascimento aí. Isso aqui também é fácil. Coloca some, fones, e from clientes, where, nome like, Essa questão aí, eu acho que ela vai dar problema, sabe por quê? Porque o telefone, se você for olhar o telefone, ele é varchar. E aí, na hora que a gente tenta fazer esse somatório desse número desse telefone, se o cara cadastrou uma letra no meio, já vai dar confusão, entendeu? Mas seria assim, select some phone from clientes, nome e depois like. é o sobrenome Freitas, né? Aqui coloca desse jeitinho que tá aqui, né? Só que no banco de dados fica o contrário, ano, mês e dia. Aí tá dia, mês e ano. E agora complicou. Segunda quinzena. Segunda quinzena. E depois do dia 15. Tá. Depois, no caso, seria
é maior que 15? Isso. Você pega o dia do mês, né? Se for um date, você tem que pegar só o dia, porque o date tem ano, mês e dia. Quando começa com quantos, aí aqui já vem a. Então, select já pula para from pedidos, aí já vem para o where, aí deixa o select sem nada, né? Não, você tem que trazer a quantidade, você tem que contar a quantidade de pedidos. Então você faz count lá no número, from pedidos. Select. Então vai fazer isso no select e depois from pedidos. Quer ver? Select 3 from pedidos. Foram feitos na segunda quinzena. Pedidos, nome, número, cliente, data e hora. Quantos pedidos foram feitos na segunda quinzena do mês de agosto? Count número. A coluna número da tabela pedidos, olha lá. Ah, verdade. Conte número maior. Número. Olha o nome da coluna. Número. Você vai contar a quantidade de pedidos. Peraí, no mês de agosto, maior que 15. Não, isso aí é lá na cláusula where, esse maior que 15 aí. O count número aí, você só está contando a quantidade de pedidos, que é o que está perguntando lá, quantos pedidos foram feitos. Número. Não, aí não tem número não. Aí agora você tem que separar os pedidos que interessam dos que não interessam. Qual que é os pedidos que interessam? Peraí, pedidos que interessam. Então vai ser month. Por que você vai pegar um mês? Você tem que pegar o dia, porque é a segunda quinzena. Ah, desculpa. Agora que eu vi o agosto aí, ó. Não, tem que pegar o month também, tá certo. O mês é agosto, que é 8, né? Mês do quê? Você pôs só a função e não pôs a coluna para você extrair o mês. Date e... Ixi, agora que complicou. Não, qual que é a data do pedido? Qual é a coluna que tem a data e hora do pedido? Olha a tabela pedidos. Date time. É dia e hora o nome da coluna. Ah, date time é o tipo. Não, peraí. Agora confundiu. Date time é o título. O nome da coluna é dia e hora. E qual o tipo esse mês? Qual que é a coluna que você vai extrair o mês? Agosto. Não, o nome da coluna que tem a data e hora do pedido. Dia e hora. Isso, então põe lá na função month, para ela extrair o mês para você. Depois disso aqui? É na função month que você esqueceu de pôr. Você pôs só month, mas você não abriu parênteses e não colocou mais nada. Tá. Isso. A função month vai extrair só o mês da dia e hora do pedido. E esse mês vai ter que ser 8. Aí. Agora você vai fazer de novo quase a mesma coisa, só que em vez do mês você vai pegar o dia, porque tem que ser a segunda quinzena. Então você vai fazer day, outra condição. E põe junto não, separa. Isso. E agora você vai usar a função day para pegar o dia, também do dia e hora. E esse cara vai ter que ser maior que 15, né? Porque é na segunda quinzena. Então, eu estava raciocinando aqui quantos pedidos foram feitos na segunda quinzena do mês de agosto. A segunda quinzena do mês de agosto. Nossa, eu nunca ia dar conta de fazer isso sozinha. Update, nome. Aí vai usar o replace para XYZ doenças com... Não.
Não precisa do replace, porque o nome da doença vai virar XYZ. Tem que concatenar, não tem? Alterar Não. o nome. Não, você não vai simplesmente mudar o nome para XYZ. Update. Doenças. 7. Nome. Igual X. XYZ. Doenças com código menor que 7. XYZ entre aspas. Professor, como é que eu sei que tem que colocar quando com aspas? Ué, aspas é string, né? Update setware doenças nome igual a XYZ menor que 7. O XYZ está sem aspas aí. Você deve ter clicado sem aspas primeiro e mandado. Professor, eu acho que agora dá para fazer bastante. Isso é prática. Você vai fazendo, você vai começando a pegar o jeito, vai pegando o jeito e assim vai melhorando. De boa. O senhor quer que para de apresentar agora? Pode, fica à vontade. Tá bom. Tem que vir aqui. Meet. Não, professor, obrigada. De nada, disponha. Agora tá mais tranquilo. Eu, com certeza, vou dar conta de fazer bastante agora. Legal. Tem mais alguém que tem algum outro exercício que quer compartilhar aí para ver se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser aproveitar a vibe, é só compartilhar. Ó, tá vindo um aí. Chegou. Aumenta o zoom pra gente aí. Vamos ver. Quantas cirurgias foram feitas em pacientes com sexo M? Então, tudo bem, você deixou o sexo só com M, nascidos de 1964 e 1977. Então, o nascimento é date time, e você tem que tirar só o ano dele, então você vai ter que botar um year no nascimento. Não, era só pôr ele na função year. Year, não. Antes do nascimento, você escreve year, Y-E-A-R, abre parênteses, e fecha depois do nascimento. A função year vai extrair só o ano. Pronto. Beleza. Show de bola. Mais alguém? Beleza, galera. Então, bons estudos. Excelente resto de dia para vocês. Até a próxima. Obrigada, igualmente. Ok, professor. Bom, tchau aí, professor. Tchau, até mais. Até mais.